Tá escuro. Ficou escuro de repente. Ficou escuro e de repente. Ficou escuro e de repente. A noite está chegando, meu bem. Sereno está caindo sobre as plantações. Sereno, sereno, que molha as plantas, sim. É que antigamente, nos tempos dos nossos antepassados, não chovia. E a Bíblia relata que nos dias de Noé, quando Noé falava assim que o mundo ia acabar em água, as pessoas chamavam Noé, realmente, chamava Noé de que ele era um velho louco. Por quê? Porque não chovia na terra. A Bíblia relata que subia uma neblina da terra e essa neblina da terra, ela molhava a plantação. A Bíblia tem história linda, 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 né? Porque Deus fez tudo perfeito, né? Aí Noé, depois que nossos primeiros pais pecaram, que foi Adão e Eva, o que aconteceu? Deus expulsou do jardim do Éden e a terra começou a produzir abrolhos, espinhos, carrapichos, certo? Então, e as pessoas começaram a ficar muito malvadas, né? Por causa da desobediência de um só homem, entrou o pecado no mundo. Então, Deus decretou para Adão e Eva que ele ia trazer um dilúvio sobre a terra. E nessa terra, as pessoas que não obedecessem a Deus iam morrer. Ele deixou um alerta, ele começou a construir a arca. Foi Noé, a esposa dele, 2 filhos e 2 noras. Ou 3 filhos, 3 noras, uma coisa assim. Eu sei que passou com vida do dilúvio foi 8 pessoas. Mas Deus não deixou, ele nunca permitiu que o ser humano passasse dificuldade. Deus, sim, ele trazia para a terra a neblina. Até uns 40 anos atrás, no sítio, quando dava 6, 7 horas da noite, meus pais falavam para mim assim, eu e minhas irmãs, entra para dentro que está serenando. Então, quando dava 6, 7 horas, quem tem acima de 40, 50 anos vai lembrar disso. Que quando amanhecia o dia, que nós levantávamos, que era 6, 7 horas, ou 5 da manhã para ir para a roça, a gente olhava assim no capim e estava tudo molhado, as plantas, né? Por quê? Porque Deus mandava a água de baixo para cima e irrigava a terra. Para quê? Para produzir e brotar. Essa era a forma de Deus trazer chuva para a terra. Depois, com o tempo, vai ter chuvas, né? Com o tempo começou a ter chuva, sim.
E o que eu posso dizer? Aí a história de Noé foi 40 anos, ele pregava, ele ensinava seus filhos, o trabalho dele era muito duro, porque ele tinha que derrubar árvores. Não é igual agora que tem máquinas, né, gente? Agora tem máquinas. E ele tinha que serrar madeira. Deus deixou escrito como que tinha que ser a, a arca, né? Porque ele tinha que ter compartimento para pôr todo o casal de cada animais. Ele tinha que pôr um casal de cada animais para aumentar todos os casais de bichos, né? Continuando aqui, então tinha que pôr a cevada que os bichos comiam. E essa chuva durou 40 dias e 40 noites. E a chuva do dilúvio atingiu as altas montanhas. Vocês podem ver que a nossa terra tem muitos buracões, né? E a terra e a arca flutuava por cima das montanhas. Então as águas flutuavam acima dos cumes dos montes. E se vocês quiserem pesquisar, ou eu vou falar esse assunto outro dia, eu vou falar para vocês aonde que parou a Arca de Noé. A Arca de Noé parou no Monte Ararat. Vocês sabem onde é o Monte Ararat? O Monte Ararat fica lá na terra dos iraquianos. Ela está ancorada lá. Agora você pode me dizer, por que não está no Brasil? O Brasil foi fundado há 500 anos, né? Aqui era só mata. Quem descobriu o Brasil foi os portugueses, né? Aqui era mata e tinha muito ouro. A história do Brasil fala que tinha muito ouro. A Bíblia também conta as histórias do primeiro homem e da primeira mulher, o que aconteceu, o dilúvio, a desobediência dos nossos primeiros pais, né? E ela ensina coisas valiosas. Gente, tem gente que gosta de fofocar, né? Você quer saber da vida do ser humano? Estude a Bíblia. A Bíblia é cheia de informações, tem até histórias de amores. Quem gosta de história de amor? Ruth e Noemi. Noemi era a sogra de Ruth. Ruth era casada com o filho de Noemi. Noemi ficou viúva e elas tinham um carinho demais. Eles tinham um carinho um pela outra, né? E Ruth amava tanto a sogra que acompanhou a sogra dela, né? Para uma terra distante. A outra nora voltou para a terra dela, né? Mas Ruth não. Não é interessante? Eu acho muito interessante. Você quer saber a história da vida do ser humano? Leia a Bíblia. A Bíblia é cheia de histórias maravilhosas. Vê a história de Salomão. Salomão, com 8 anos, ele foi rei. O pai dele também foi rei, né? Que foi o rei Davi. Deus deixou a planta do templo para Davi desenhar, mas falou assim, você não vai aguentar, né? Porque o ser humano, antigamente até vivia até 1000 anos, né? Hoje que a humanidade está mais fraca, então vive 70, 80 anos, né? 70, 80 anos, sim. Os que têm mais vigor, 80, 90.
né? Então é normal as pessoas morrerem, embora nós não aceitamos, porque Deus pôs no nosso coração um tempo indefinido. O que é um tempo indefinido, né? O tempo indefinido é que Deus pôs o ser humano com o desejo de viver para sempre. Adão e Eva era para eles viverem para sempre. Mas o que aconteceu com Adão e Eva, né? Desobedeceu ao nosso Criador. Jeová falou diretamente com Eva, com Adão. Você não, todos os frutos do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal você não coma. Não coma, porque no dia que você comer você vai morrer. Então, de quem é a culpa? Por que que os seres humanos morrem? Quem que procurou a desobediência? O próprio ser humano que desobedeceu. Porque lá no Jardim do Éden tinha a fruta do conhecimento do que é bom e do que é mal. E você sabe também que lá no Jardim do Éden tinha a fruta que se você comer, você ia viver para sempre. O que Jeová fez? Porque ele é um homem muito inteligente, um homem mortal, nosso Criador. Ele pôs 2 querubins na porta do paraíso e expulsou Adão e Eva. E falou assim para Adão e Eva: vocês vão plantar, comer, do suor do teu rosto comerás pão, até que volte ao solo, porque tu é pó e ao pó voltarás. Deus disse isso: ao pó você voltarás. Foi o próprio humano que procurou a morte por desobediência. Então, você aí que está do meu lado, que assiste os meus vídeos, vamos ler a Bíblia, estudar ela, porque Deus promete a vida eterna, Deus promete um paraíso na terra, Deus promete limpar a terra, Deus não mudou a sua ideia, Deus não mudou de ideia. O nosso adversário, ele estragou, mas foi por um tempo só. Porque nosso Deus, a palavra dele não muda. A palavra de Deus não muda. Se ele falou que nossa terra vai ser um paraíso, com certeza vai ser um paraíso. Não vai ter doença, não vai ter morte, não vai ter tristeza, não vai ter dor. Nós pedimos na oração do Pai Nosso. Em Mateus 6,9 fala que Jesus ensinou essa oração. O Pai Nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Jesus ensinou a santificar o nome do Pai dele. O nome do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é Jeová. Está em Salmo 83:18. Como que você santifica o nome de uma pessoa? Dando a conhecer. Jesus veio falar não da sua própria iniciativa, mas ele falou da iniciativa do pai dele, né? Então ele começou a pregar, né? Ele já vivia como ser humano no céu. Jeová transferiu ele para a terra no ventre da Virgem Maria. Ele nasceu. Maria é da família de Davi, uma moça virgem, uma moça espiritualmente forte. E ele nasceu como homem. Maria, ele não teve relações com Maria até Maria ter Jesus, porque Jesus, ele é puro, santo e limpo. Ele já morava no céu, ele foi transferido. Depois que passou a vida de Maria, a quarentena de Maria, sim, aí José teve relações com Maria e ela teve filhos. Então, os filhos de Maria e José
é pré-irmão de Jesus. Entenderam, gente? Eu gostaria muito que vocês começassem a estudar a Bíblia. E eu vou dizer para vocês, procure o site jw.org da Organização de Jeová. Vocês vão descobrir tanta coisa dos céus, a morada do nosso Pai Celestial Jeová, a vida de Jesus na terra, seu ministério. Ele, com 7 anos, ele foi com seus pais para o templo, né? Jesus, ele foi com seus pais para o templo e eles se perderam de Jesus, os pais de Jesus, né? E os pais voltaram para trás para procurar ele. Ele estava no templo com 8 anos ensinando os doutores. Naquela época, ele abriu o livro de Isaías e falou, né? Estou na casa do meu pai. Ele estava falando sobre Jeová. Interessante também que ele continuou ajudando seu pai adotivo. O pai adotivo de José era pobre. Ele era carpinteiro. Imagina a carpintaria que ele fazia, os móveis que José fazia, e Jesus ajudava seu pai. Com 9 anos, Jesus foi batizado por João Batista, né? Não por ele ter pecado, porque ele era puro, né? E com 29 anos, Jesus começou a pregar. Jesus saiu dali do rio e o ministério dele foi 3 anos e meio. O ministério de Jesus foi 3 anos e meio. E com 33 anos, mataram o Filho de Deus. Mas ele tinha que morrer para resgatar a humanidade, né? Foi esse o propósito de Deus para com a terra, porque Jesus era perfeito. Adão era perfeito. Como Adão perdeu o direito de... Peraí, o direito de... Agora acabou aqui, né? Depois eu continuo, tá, meus amores?